E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Jéssica Bárbara e vem cá para mais uma questão do Enem. A questão aqui é a 164, tá bom? É uma questão bem longa, em termos de enunciado, mas a resolução dela você vai ver que é simples, ó. O que é que ele diz? Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto, informações pessoais e indica características dos usuários com quem deseja estabelecer o contato. E determina o raio de abrangência a partir de sua localização. O aplicativo identifica pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência, que vai ser a minha distância máxima, né? Quem nunca, né, gente? Não vou julgar vocês aqui. Todo mundo aqui, eu quero pessoas estudiosas e com seus crushes em dia, né? Então, você pode até dizer o seguinte, não, olha, eu falo daqui a pouquinho porque eu vou aqui fazer uma questão do Enem. Olha aí, chega a brilhar o olhinho, que pessoa de futuro, né? Vamos lá. Caso os usuários tenham perfis compatíveis e estejam em uma região de abrangência comum a ambos, ou seja, eu coloquei uma distância máxima na qual você está no raio de ação. Mas para que você apareça, eu também tenho que estar no raio de ação que você determinou, que pode ser maior do que o meu ou menor do que o meu em termos de distanciamento. Então, para poder promover o contato e o match, eu tenho que estar no perfil, mutuamente nos perfis, tanto o que eu especifiquei de característica, idade, gênero, e o que você determinou também, e a distância que mutuamente atenda. Então tem que atender as duas pessoas do aplicativo. Então o usuário P, que é esse que está aqui no meu gráfico, ele colocou o seguinte, ele definiu o raio de abrangência de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match deslocando para a região central da cidade, que concentra maior número de usuários. Então ele foi para um local mais movimentado para conseguir encontrar mais possibilidades, né? Mais crushes. Certo. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe que os usuários Q, R e S estão aí no mapa também, ó, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P. Já sabemos disso. O que a gente não sabe? Se vai cair no segundo critério, que é o raio de abrangência. E mais, ó, respectivamente, o Q, o R e o S determinam de raios 3 km, 2 km e 5 km, tá bom? Então vamos lá entender. Com base no gráfico, nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de dar um match com os usuários Q, R e S simultaneamente. Então, assim, em qual desses bares, do 1 ao 5, ele vai conseguir estar no raio de abrangência de todos os outros 3, né? E vice-versa. Vamos entender o seguinte. Primeiro, deixa eu ativar aqui a canetinha que eu esqueci. Enquanto você se inscreve aqui no canal, tem uma carinha aparecendo aí, é um sinal para você não perder essa inscrição. Nem tem que sair do vídeo. Vamos lá, ó. Vou pensar o seguinte, vim pra cá que tem mais espaço, tá bom? Ó, vou pegar o primeiro bar, tá bom? Bar 1. Se o P estiver vindo pra cá, certo? Aqui tá o P. Então, ele tem uma distância daqui até o R. Ele tem uma distância daqui até o S. Finge que tá reto, hein? Vamos combinar assim? E uma distância daqui até o P, certo? Eu nem me atrevo a fazer uma reta não, porque eu vou fazer todo torto. Eu vou só botar um pontilhado aqui. Pronto. O que acontece? Essa distância aqui, ó. Qual é a distância do P? 3 km, né? Assim. E do R, 2. Ó. O Q, a distância é 3. Ó, vamos lá. O P, a distância, 3 km. O Q, 3 km. O R, 2 km. E o S, 5 km, tá bom? Como tem que contemplar os dois, a distância entre P e Q tem que ser no máximo 3, entre P e R no máximo 2 e entre P e S no máximo 3. Ah, Jéssica, mas aqui ele botou 5. Sim, ele colocou 5, mas o P não colocou. O P continuou com o limite de 3. Então, para que dê certo para todo mundo, tem que estar no limite de ambos os usuários. Então, vai ser o menor valor que vai determinar meu limite. Então, entre P e Q, 3 km no máximo. Entre P e R, 2 km no máximo. E entre P e S, 3 km no máximo, entendeu? Aqui é a distância entre eles. Então, eu vou ter que descobrir quanto é que vale a distância no primeiro bar. Foi para o primeiro bar, o bar 1.
Tá vendo aqui o gráfico? Cada de quadradinho desse, ele tem o quê? Daqui pra cá, ele tem 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro. E aqui também, certo? Então, de cara, ó, no primeiro bar, que é o bar 1, a distância entre P e Q, entre P e R e entre P e S, tá bom? Ó, tá mais fácil aqui entre P e S, ó. Eu não vim aqui em linha reta? 1, 2, 3. A distância entre P e S, 3 quilômetros. Contemplou o limite? Contemplou. Aqui, ok. Ele pode dar match com o S. Vamos ver agora entre P e R, tá bem? Olha, aqui é uma linha reta. Eu tenho o seguinte, ó. Aqui é o P, aqui é o R, tá bom? Passei aqui uma linha reta. Daqui pra cá eu tenho 1 quilômetro. Daqui pra cá eu tenho 1 quilômetro. Concorda comigo que aqui era um quadrado, ó? E aqui é a diagonal de um quadrado. Porque tem os mesmos lados, 1 e 1. Qualquer diagonal de um quadrado vai ser o lado do quadrado vezes raiz de 2. No caso aqui vai ser 1 raiz de 2. Por quê? Porque eu vou fazer aqui o teorema de Pitágoras, ó, aqui em 90 graus. Vou chamar aqui de D, tá bom? Ó, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, 2. D é igual a raiz de 2. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. Eu só adiantei para você aqui que sempre que eu passo uma diagonal de um quadrado, dividindo aqui em duas partes, dois triângulos iguais, sempre esse valor vai valer o lado do quadrado vezes raiz de 2. Fica a dica para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Raiz de 2 quilômetros. Mas, Jéssica, como é que eu vou saber? A distância limite é 2 quilômetros. Quanto é que vale raiz de 2? Eu tenho que saber aproximado? Nem precisa. Dá 1,44 aproximadamente, que você vai ser menor do que 2. Mas eu não tenho que fazer o cálculo mesmo do valor. Eu posso saber o seguinte, olha. Raiz de 1 vale 1. Raiz de 4 vale 2. Eu peguei o número anterior que tem a raiz exata e o posterior que tem a raiz exata. Então, a raiz de 2 está aqui no meio, ó. Tá? Então, se ela está entre o 2 está entre 1 e entre 4, a raiz de 2 está entre raiz de 1 e raiz de 4. Então, é um número que está entre 1 e 2. Como o meu limite aqui são 2 quilômetros, atendeu. É um valor menor do que 2, beleza? Então, aqui também atendeu. Vamos agora para saber a distância entre P e Q. Olha só, mesma lógica, ó. Aqui eu tenho 2, concorda, ó? Fazer até aqui em cima, tá bom? Ó, porque não ficou com muito espaço, não. Aqui é o Q e aqui é o P. Meu Deus, não tá reto, mas vamos fingir que tá. Ó, aqui eu tenho 2. Que são 2 quadradinhos, ó. Um aqui para a distância mede 1, aqui mede 1. E quanto é que eu tenho aqui, gente? 1. E quanto é que eu tenho aqui? É só fazer o teorema de Pitágoras, tá bom? Vou chamar de D aqui também, pra gente entender. De novo, né? Quem é D ao quadrado, que é a hipotenusa, é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. D ao quadrado vai ser o quê? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, 5. D vai ser a raiz de 5. Qual é o limite que eu tenho de distância? 3 quilômetros. Raiz de 5. Raiz de 5 é um valor que está entre a raiz de 4, porque é o número anterior que tem raiz, e a raiz de 9, que é o posterior que tem raiz exata. Então, a raiz de 5, ela é um valor maior do que 2 e menor do que 3. Quase errava aqui. Menor do que 3. Então, atende o limite máximo estabelecido? Atende. Então, ó, entre P e Q é a raiz de 5. Então, o bar 1 é bombação. Se ele for para o primeiro bar, para o bar 1, gente, calma. O bar 1, ele vai conseguir contemplar os critérios de distância entre o P e o S, entre o P e o R e entre o P e o Q. Então, a minha resposta é letra A. Tá bom? Ah, de repente, eu visse que a distância superou, né? Superou o limite que era 2. Por exemplo, aqui, se viesse para o bar 2, provavelmente, aqui, ó, ia ser aquela mesma situação. Aqui 2, né? Aqui 2.
Aqui vai ficar com 2 reais de 2. No barra 2, eu já não estaria dentro da abrangência do usuário R. Então já não daria certo para a resposta. Não, Jéssica, mas de repente fosse só o 5, eu ia demorar um pouquinho a saber a questão? Tá, ia, porque você tem que tentar calcular a distância em cada alternativa. Mas que bom que foi a primeira. Essa é a lógica, é entender o ponto em que eu consigo estar com distância que contempla os limites de todos os usuários que eu quero na questão que deu o possível match. E então, bar 1, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha sido claro. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, fala aqui, segue no Instagram e até as próximas questões.